Opa! Fala aí, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema aqui, de uma pergunta que é bem comum, que chega pra gente muito lá no Instagram, né? Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, clique no link que vai aparecer aqui, vai aparecer o arroba nosso aqui, né? E vai seguir a gente lá. Bom, é uma pergunta muito comum que eu vim aqui falar um pouco sobre isso, para quem está interessado na área de ciência de dados. Ó, quem tá aqui? Vem cá. Ó quem quer aparecer no vídeo, pessoal. Vou mostrar vocês aqui. Ai, pesada, já tá pesada, olha o tamanho dela. Olha lá, ó. Lá, manda um oi pro pessoal lá. Essa aqui é a Athena, mais conhecida como a encardida, né? É a cor dela. Deveria ser branca. Agora volta pra lá que eu tô gravando. Tchau. Sai, Athena, sai. Então, olha só. A pergunta que eu vou falar aqui hoje é algo muito interessante, né? Que é o seguinte. Coloca a pergunta aqui, por favor, editor. Engenheiro de dados precisa saber Linux, precisa saber trabalhar com o sistema operacional Linux? Bom, olha só, esse que eu gosto de responder da seguinte forma: todo profissional que trabalha com dados, todo profissional de TI, eu vou dizer assim, deveria saber um pouco de Linux, tá? Deveria saber trabalhar, nem que seja com o seu ambiente, com o desktop, sua máquina desktop em Linux, ou ainda, né, se tratando do engenheiro de dados, é obrigatório que você saiba trabalhar com o sistema operacional Linux, tá? E eu vou te explicar por quê. Por que isso? Porque se você está trabalhando em um ambiente, você está trabalhando como engenheiro de dados, trabalhando com grandes bases de dados, trabalhando com Big Data, é muito provável que você vá usar sistemas de missão crítica, né? Ambientes, serviços, servidores, soluções que foram feitas para ambiente de missão crítica, soluções para trabalhar com grandes bases de dados, com grande volume de acesso, e é imprescindível que você, como profissional, você saiba apenas o Windows, né? Se você for ver os maiores serviços, frameworks, bancos de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados foram feitos para trabalhar em Unix. Eles nasceram para trabalhar em Unix. Depois teve algum tipo de adaptação e aí esses sistemas e serviços hoje funcionam em Windows. Não estou dizendo que todos os serviços funcionam apenas em Unix e Linux, né? Mas eles foram feitos para trabalhar em Linux e Unix. Se você for ver, por exemplo, Oracle, um banco de dados maior do mundo talvez, né? O mais famoso, mais conhecido, o SGBD Oracle, ele foi feito para trabalhar em Linux. Ele foi feito para trabalhar em sistemas operacionais baseados em Unix, ok? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer ambiente produtivo de missão crítica vai provavelmente usar Linux, tá? Existem servidores Windows, né? Existem servidores Windows que processam esse tipo de serviço, como servidores de banco de dados em Windows, ok. Mas a grande maioria dos ambientes de missão crítica roda em Unix. Então você, como engenheiro de dados, você tem que saber trabalhar com Linux. Por mais que hoje a gente tenha migrado, né, cada vez mais, você vê grandes empresas trabalhando quase que 100% em ambiente em cloud, existe a necessidade do engenheiro de dados saber sistema operacional, né? Mesmo que hoje, pelo fato de a gente estar trabalhando em cloud, hoje é muito comum, você vai lá e dá um clique, né, e você gera ali por trás toda a infraestrutura que você iria implementar na mão, você consegue gerar trabalhando em cloud, ok? Dando um clique e esse serviço vai estar provisionado para você. Mas mesmo assim, em algum momento você vai precisar conectar no console desse servidor, seja para executar um job, seja para trabalhar com questão de particionamento ou para configurar uma aplicação, né? Seja para agendar uma solução via cron tab, né? Ou seja, um script, ok? E falando de script ainda, fica mais eminente ainda essa necessidade de você como profissional dominar o sistema operacional Linux, né? No caso do engenheiro de dados, fica mais eminente quando a gente fala de bash, quando a gente fala de scripts, ok? Então é de suma importância que você, como engenheiro de dados, saiba trabalhar sim com esse sistema operacional, tá? Então, ou seja, uma coisa que muitas pessoas contestam, falam assim: Rodrigo, mas hoje a gente trabalha na cloud aqui, eu quase não conecto em ambiente Linux, eu posso fazer tudo por Windows. Tudo bem, isso é muito comum, isso vai acontecer cada vez mais, mas em um determinado momento você vai precisar subir um serviço on-premises, por exemplo, em um ambiente on-premises, ou fazer uma migração, que esse sistema, que esse serviço, que essa solução está em Unix, está em Linux, ok? Em algum momento você, como profissional, vai precisar ter esse know-how, vai precisar ter esse conhecimento, tá? Outra coisa que é importante é o seguinte: serviços como Apache, frameworks como Apache, Kafka, essas soluções que estão sendo cada vez mais utilizadas com muita frequência no mercado, né? Elas foram feitas para trabalhar em Unix, né? Elas foram feitas para trabalhar em Linux.
E aí você vai ter que entrar no sistema operacional, configurar essas soluções. Como é que você vai fazer isso no Windows? É uma coisa que não funciona, tá? O Windows, para esse tipo de ambiente, para esse tipo de solução, o Windows é mais para sua estação de trabalho, olhe lá, ok? Então fique aí essa dica aí. Outra coisa que é muito comum o pessoal falando sobre containerização, né? Containerização. Você trabalhar cada vez mais com aplicações em containers, como é o caso do Docker, Kubernetes, para orquestração de containers, né? Soluções assim. Todas essas soluções foram feitas para trabalhar em Unix. E aí você, como engenheiro de dados, se você não sabe trabalhar com Linux, você vai ficar muito restrito, né? Você vai ficar muito limitado. Então é importante que você saiba trabalhar em Linux, sim, ok? Por exemplo, para você gerenciar os containers que estão no Docker, seja no seu ambiente on-premise ou em cloud, etc., você precisa saber Linux porque a interface de linha de comando é Linux, né? O utilitário, cliente para você gerenciar esses containers é Linux. Quando você vai trabalhar com Kubernetes, a mesma coisa. Os clientes para você gerenciar os seus containers ali, para você startar serviço, configurar, tudo isso é Linux, ok? E em algum momento você vai precisar saber desse sistema operacional, não tem como, beleza? Então fica aí a dica de hoje, é um vídeo rápido mesmo, só para responder essa pergunta que é muito comum. Eu acho de extrema importância ter ela aqui no canal, né? Esse tipo de pergunta respondida, porque fica algo perene, a pessoa vai conseguir achar depois, né? Não fica só lá no Instagram. Inclusive, se você, faça um convite aqui, né? Se você quer fazer uma pergunta diretamente pra gente responder aqui, né? Perguntas rápidas assim ou pontuais, qualquer pergunta, é só ir lá no nosso Instagram, que todo dia a gente tem uma caixinha de perguntas habilitada, onde você consegue ir lá e fazer sua pergunta, beleza? Vou ficando por aqui porque a Atena, para um pouquinho, ela já não está me dando paz para eu gravar meu vídeo. Tá mordendo aqui o tempo inteiro, olha só. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, né? Deixa um like e principalmente deixa um comentário para mim dizendo qual tipo de vídeo você gostaria de ver. Faz uma pergunta, eu tô aqui para responder todos vocês, tá bom? Tamo junto, um abração.